Vamos lá, vamos falar de reforma tributária. Reforma tributária que tem Vamos. aí pontos importantes. Primeiro, ponto econômico, né? Eu ouvi há pouco o Teco Medina, economista aqui, e ele disse que essa reforma ela é fundamental para a economia brasileira, de ela passar hoje no Senado, e ele até classificou ela entre boa e muito boa. Ele falou, claro que poderia ser melhor, mas ela já é boa e até muito boa, e é o que o Brasil precisa. Análise do economista Teco Medina. Do ponto de vista político, Reinaldo, ela tem aí uma pressão gigante. O próprio Bolsonaro fazendo uma campanha contra a reforma tributária. Ele colocou hoje lá no X um voto que marcará o futuro de cada um de nós. E aí ele fala, né? Ele chama essa reforma de uma reforma comunista. Hoje o Senado decide o futuro do Brasil. A reforma tributária proposta por aquele que tem orgulho de ser chamado de comunista será votada. Ele não chama a reforma de comunista, mas ele diz um pouco disso, né? E fala que tem que votar contra. Ele saiu ligando para todo mundo para votar contra, para os senadores. Essa é uma reforma comunista? Reinaldo, como é que você vê essa atuação de Jair Bolsonaro contra a reforma tributária, sendo que ela tem apoio de até alguns bolsonaristas lá no Senado e a expectativa é que ela passe lá no plenário? Sim, Ciro Nogueira, presidente do PP, bolsonarista, que pretende ser um dos maiores opositores do governo Lula, votou a favor do texto na CCJ. Né? O Esperidião Amin também. Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, votaram a favor. Né? Votaram contra, digamos assim, os de sempre. Né? Rogério Marinho, líder do PL, que agora se converteu, agora já faz algum tempo, se converteu à extrema-direita e tal. Né? Tá sempre lá com aquela fala mansa, dizendo as coisas mais pavorosas. Sérgio Moro, aquele do Enem com N, né? O Exame Nacional do Ensino Nécio, votou contra. Né? O Girão, bom, uma caricatura de senador também. Então tem uma turminha, Flávio Bolsonaro, 6 votaram contra. Na CCJ, 20-6, se prevê que vá passar no plenário. E será um troço realmente histórico, porque olha aqui, né? Eu até comentei hoje de manhã, né, na Band News FM, eu disse, Fabíola, tem acontecido uma coisa terrível, sabe? Cada vez que o tempo passa, aumenta o número de pessoas mais jovens do que eu. É verdade, né? Vai aumentando. Né? Mas também a alternativa seria pior, então é bom que seja assim. Por que eu estou falando isso? A Constituição foi aprovada em 88 e se começou a falar de reforma tributária. Faz 35 anos. Você viu, no seu tempo de jornalista, Fabíola, a reforma tributária avançar? Não. Ela ia até um determinado ponto e recuava. Ia até um determinado ponto e recuava. É a primeira vez em que se tem a chance efetiva de aprovar uma reforma tributária. E quem é que fez o eixo de poder para aprovar esse texto? O Lula, esse que o Bolsonaro chama o comunista, aquele que ia argentinizar o Brasil, venezuelizar o Brasil. E, no entanto, está aí. Uma reforma, o Bolsonaro, deixe de dizer coisas energúmenas, como de hábito. Eu sei que é difícil, né? Porque você também não pode. A velha história, né? O pombo não consegue jogar xadrez, né? Mas então, pelo menos, fica longe do jogo, vê? Vai para outro lugar. Né? Deixe de dizer coisas energúmenas. A reforma tributária é uma reforma fundamental para o capitalismo brasileiro. Assim como o arcabouço fiscal. São reformas de caráter capitalista. Assim como a busca, não sei se vai ser realizada, a busca do déficit zero no ano que vem é uma tese endossada pelos liberais. O governo Lula não leva adiante uma economia com fundamentos de esquerda. O que esse governo tem é um assento social que o outro não tinha. Por quê? Se você continuar nessa mensagem que o Bolsonaro mandou,
Ele fala de comunismo, ele fala de droga, não sei o quê. Esse é o programa dele. Qual é o programa do Bolsonaro? Ele já tem programa para economia? Não tem. Nem ele, nem ninguém no bolsonarismo. O negócio deles é ficar nessa luta de costumes e de valores ideológicos. Então, ele convoca os senadores para votar contra a reforma tributária sem entrar no mérito da reforma tributária, porque nem sabe o que está sendo votado. Foi por isso que ele governou o Brasil como governou durante 4 anos, ou desgovernou. Aliás, vem cá, Fabiola, uma reforma tributária não ficaria bem conduzida por um ministro que se dizia liberal? Não é? Paulo Guedes, por que ele não fez? Por que o Paulo Guedes não fez? Tinha maioria no Congresso, comprado inclusive com orçamento secreto. Tinha maioria no Congresso para aprovar, inclusive, coisas ilegais. As PECs na boca da urna eram ilegais. É que o Supremo ia fazer o quê? Ia declarar a inconstitucionalidade da redução do combustível, você já imaginou? O caos? Por que não levaram adiante a reforma tributária? Em vez disso, Paulo Guedes preferia falar assim: faz o seguinte, vamos acabar com o SUS e vamos dar voucher para o povo ir se tratar no Einstein. Aqueles delírios, né? E aí, a reforma tributária está sendo feita, uma demanda histórica no governo do PT. Está para ser votada hoje, salvo um desastre, um cataclísmico, vai ser aprovada no Senado. E é um avanço fundamental. E aí eu chamo a atenção, eu tirei o sarro hoje de manhã e vou continuar a tirar, com a devida vênia, ou sem vênia mesmo, ou os colunistas do caos, né? Que existe, né? Nossa, o Reinaldo, depois que virou petista, não, é petista, deixa de ser jegue, não sou petista. Mas há 12 dias estava todo mundo dizendo: o Brasil acabou, olha o que o Lula falou do gasto, olha o caos, olha o mercado, olha a bolsa, olha não sei o quê, olha o caos. Faz 12 dias. 12 dias depois, o governo do caos vai aprovar a reforma tributária, uma demanda que tem 35 anos. E se você pegar com todas as dificuldades neste ano, coisas fundamentais foram votadas, mesmo com um Congresso hostil, mesmo com um Congresso difícil. Né? Porque sim, é difícil. Mesmo com demandas ali, um Congresso mais empoderado que nunca. Você deve ter visto na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o relator está querendo agora criar um novo tipo de emenda. Ainda não sabemos se será obrigatória. Claro que eles vão querer que seja obrigatória, que é emenda por partido. Então, assim, com tudo isso, a coisa está avançando. E o caos não chegou de novo. E essa gente que fica prevendo o caos toda hora, não sei, não cansa. Porra, coisa feia. Né? O Reinaldo é curioso, eu estava até bisbilhotando aqui, vendo que a nossa audiência também está falando sobre essa história. O Bolsonaro está fazendo essa campanha, mas isso se voltou contra ele. Um dos assuntos mais falados na rede agora é Bolsonaro contra o Brasil. Porque nesse ponto da reforma tributária é difícil você encontrar alguém que não defenda a reforma tributária e da necessidade dela. A gente tem uma complexidade dos impostos no Brasil, é um horror e que isso precisa de uma solução. E aí ele fazendo essa campanha contra, virou Bolsonaro contra o Brasil. Então a campanha dele voltou-se contra ele neste momento. E o empresariado, inclusive, tem um monte de empresário, com a devida vênia, senhores, sem noção, né, de Brasil. Isso aqui não tem nada a ver com a escolha. Escolha quem quiser. Mas, evidentemente, financiar o bolsonarismo é financiar a falta de projeto. Mas, tudo bem. As pessoas têm o direito de fazer besteira na democracia. Como eu espero que vocês percam sempre nesse caso, então ficam aí. Né? Porque se ganhar, a democracia corre risco. A reforma tributária é fundamental para o empresariado brasileiro. Acontece, eu vou insistir nessa tese, que o bolsonarismo não tem vínculo nenhum. Olha só, tem uma questão aí, uma dimensão que é econômica e que é sociológica. Presta atenção, você que nos acompanha aqui.
Existe uma coisa no Brasil que se chama direita liberal, que é muito crítica do governo Lula, que é essa que você vê nos mercados. Essa turma, sabe que eu brinco, Fabiola, dos mercados, como eu digo, os mercados, os mercados. Essa direita liberal é a opinião da quase totalidade dos analistas econômicos. Quase não existe analista econômico na imprensa que não reproduza o pensamento da direita liberal que opera no mercado. Tanto é que quando eles têm que dizer segundo fulano de tal, é sempre segundo alguém de uma corretora, de um asset, de não sei o quê. Você quase nunca ouve, segundo o professor fulano de tal da USP, da Unicamp, da Universidade Federal de Pernambuco, quase nunca. É sempre segundo fulano da não sei o quê, e vem um nome que às vezes é inglês, às vezes é língua nenhuma, um nome estranho, de alguma corretora estranha, que faz coisas estranhas. Ok. Não estou moralizando, mas é assim que é. Né? Então tem essa direita liberal. Burra, às vezes, porque ela odeia Estado. É só falar que não quer privatizar, ela já, não, oh, não quer privatizar, ela não quer nem saber. A gente está vendo agora, né? Esse papo de privatização, como está dando legal. Sabe por quê? Porque a privatização pode ser boa, pode ser má, né? Não é a privatização em si que faz a coisa. Mas tem essa direita liberal. Essa direita liberal, em relação à reforma tributária, ela é favorável. Porque, sim, trata-se apenas de um processo de racionalização da cobrança de impostos, que é uma insanidade no Brasil. Né? Acontece que o bolsonarismo não é exatamente essa direita liberal. O bolsonarismo é a direita iliberal. Veja, por exemplo, o caso da Sabesp. Vamos lá? Eu sou contra também a privatização da Sabesp como está. Tá tudo mal parado, tá tudo mal explicado, virou assim uma coisa do Tarcísio para ele tentar ser, o privatizador em contraste com o Lula, que é o estatizante. E aí quebrou a cara, né? Porque como era, enfim, era chanchada, na verdade, embora o processo de privatização eles queiram mesmo, mas os bolsonaristas começaram a bater na privatização da Sabesp, minha filha. Eles não querem ter embate sobre isso. Até porque a privatização da Sabesp, com isso que aconteceu na Enel, vai virar um tema quente eleitoralmente. Vai se antever problema e não sei o quê, não é? O brasileiro já não é, a maioria já não é simpático à privatização. Agora veja que o bolsonarismo não é privatista, é mentira. Ah, mas o que aconteceu na Eletrobras? Nem foi direito um processo de privatização, foi uma coisa mais da esfera do Paulo Guedes. Bolsonaro se envolveu pouco com isso, até porque ele não entende. Ele não consegue. Peça, Bolsonaro, faça uma redação do Enem sobre a privatização da Eletrobras. Ele não vai conseguir. Ele não sabe nada. Então, o bolsonarismo não tem plano de privatização, o bolsonarismo não tem plano de reforma tributária, o bolsonarismo não tem plano para o futuro. Qual é a esfera de atuação do bolsonarismo? É falar Deus, porque Deus é falado contra os gays, é se meter na cama alheia, é contra o comunismo, né? Que, isso ainda é algo a ser explicado, né? O comunismo, onde? Qual o comunismo? O comunismo da reforma tributária? O comunismo do Plano Safra? Vê a Frente Parlamentar da Agricultura lá enroscando com as questões do Enem? Nós falamos aqui, uma delas é energúmena. Quer dizer, a questão não, o texto usado para a questão. Né? As outras nem eles entenderam o que está escrito lá. Não entenderam também. Né? Se eles entenderem de soja o que eles entendem de prova do Enem, a gente não teria soja. Ainda bem. Eles, né, de soja talvez entendam mais. Talvez não entendam, certamente. Né? Agora, vem cá. Qual é o presidente que fez o maior plano safra da história? O Lula. Por quê? Porque o Lula é comunista? Plano safra para quem? Para uma categoria que, inclusive, hostiliza? Que fez aí um evento, chamou o Bolsonaro, o ministro da Agricultura, não foi Desconvidou, né, o ministro da Agricultura. Foi o ministro da chatérrimo Agricultura? isso, desconvidou É, a AgriShow. absurdo. E, no entanto, está lá. Por exemplo, esse tipo, ninguém vem falar em comunismo quando é juro subsidiado para a agricultura. Fala comunismo? Não, né? Juro subsidiado para a agricultura é bacana. Não, eu não estou contra, não. Não estou contra, é importante. É um setor importante.
É o setor que faz a nossa balança comercial ser virtuosa. Nós temos as reservas que temos e, portanto, isso nos dá ali tranquilidade diante de abalos, etc. Não, fundamental. É um setor. O Lula lembrou ainda ontem, a agricultura hoje concentra tecnologia. De fato, nunca o conceito de agroindústria esteve tão presente, porque a indústria está presente no grão de soja. É importante. Mas não venha me falar que a agricultura é mal financiada no Brasil, que a pecuária é mal financiada no Brasil. Embora sejam os setores politicamente. Oh, meu Deus. Desculpa, hein? Você ouviu tocar o telefone, né? Sabe o que Eu era? Foi uma ouvi, pena que eu não. foi Eu muito poderia baixo. mostrar para eu poderia mostrar para vocês, falando assim, hora de tomar vitamina D. Ai, que bonitinho! Porque a vitamina D, eu Ah, sei que você, por esse tudo que você vê de sol concentrado em mim, né, ah. você descobriu que eu tenho bastante vitamina D, Tem que né? tomar um solzinho real, Reinaldo. Então, assim, a hora de tomar vitamina, não, eu não tomo. Não toma. Mas vocês tomem, por favor. Não façam o que eu faço. E se precisar tomar vitamina D, toma também. Então, assim, embora sejam os setores mais reacionários da política brasileira, fartamente financiado, não é? Assim como os militares tendo feito o que fizeram, os militares também. O Lula sempre se tratou muito bem, tem dinheiro, nunca faltou, foi o presidente que mais investiu nas Forças Armadas. Aí o Bolsonaro quer o quê? Ficar fazendo esse discurso. É isso. Atenção, senhores empresários, plano de Bolsonaro para salvar o Brasil contra o comunismo. Deus acima de tudo. Vamos vigiar o que as pessoas fazem eu não vou exagerar aqui, com o seu e a sua, porque o Bolsonaro ele quer se meter nisso também, né? Ora, vai se ocupar, cara, vai arrumar a vontade que eu tenho, sabe o que eu tenho que falar Bolsonaro? Ele poderia arrumar o primeiro Agora, eu tava emprego até da vida. preocupada. Pensei que você ia soltar um palavrão agora. Não, Vai? não soltei. Não soltou. O Reinaldo, só uma coisa interessante aqui, ó. Você tava falando assim, eu quero ver essa manchete, né? Falando do governo Lula em relação vou voltar à operação da Polícia Federal sobre o É, Hezbollah. Tá todo mundo comentando isso. Olha quem acabou de escrever, o Fábio Van Garten. Ele que é hoje um dos homens mais próximos de Bolsonaro. Ele virou um porta-voz um pouco de Bolsonaro, sempre fala sobre ele. sim. Aí ele falou: olha, agradeço o competente trabalho da Polícia Federal em impedindo atos preparatórios para atentados terroristas contra instituições judaicas no Brasil. Meu maior respeito, admiração e gratidão é o que ele escreve. A informação que vai chegando é que esses alvos seriam prédios da comunidade judaica no Brasil, inclusive sinagogas. É o que está se dizendo nos detalhes que vão aparecendo na imprensa em relação a essa operação da Polícia Federal. E agora o elogio de Fábio Van Garten à Polícia Federal de Flávio Dino do governo Lula. Isso. É isso. Não, a brincadeira que eu fiz é assim: se fala assim, ministro de Lula se envolve, Polícia Federal acusa ministro de Lula, tem que botar assim: Polícia Federal de Lula impede ataque terrorista. Porque, assim, começou. Tem uns certos delírios aí. Hoje de manhã eu falei, tem uma parte do colunismo, do editorialismo, mas gente que enlouqueceu. Ou então está com uma bola de cristal, né? Mas que não está funcionando direito. Né? Porque anteviram o caos, esses caras todos há 12 dias, agora já não tem caos, vai ter reforma tributária, e agora tem que botar lá pelo Polícia Federal de Lula, então. Você acha bom colocar assim, ministro de Lula, Polícia Federal de Lula? Não, não acho. Eu acho que precisa ter objetividade. Ministro tal, Polícia Federal, objetividade, critério jornalístico. É o que precisa ter. É isso. E é jornalismo que a gente faz.